A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série O que queres que eu te faça? Esse episódio tem um título, A Fé Acima das Ondas. Meus irmãos, esse episódio ele passa em 3 evangelhos: Evangelho de João, Evangelho de Marcos e Evangelho de Mateus. Só que o Evangelho de Mateus ele tem mais informações. Ele se passa no capítulo 14, o versículo 22 ao 33. Vamos iniciar a leitura? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Meus irmãos, enquanto eu estava fazendo um estudo para trazer essa palavra para vocês, eu vi que na linguagem original, em grego, está falando que Jesus forçou para que entrassem no barco para passarem para o outro lado. E quando Jesus fez isso, eu acredito que é porque esse mar era o mar da Galileia, ele era 300 metros abaixo do nível do mar, então tinha tempestades repentinas. Eu acredito que os discípulos estavam com medo, ou que os discípulos já sabiam que esse mar era perigoso, até porque alguns deles já conheciam o mar, alguns deles eram pescadores, né? E por que Jesus forçou, pediu para que eles atravessassem para o outro lado nesse instante? Quando a gente vai ver, esse evangelho essa história foi após a multiplicação dos pães e peixes para 5.000 homens. E esses 5.000 homens, eles estavam crendo que Jesus era o Messias, mas não da maneira correta. Jesus meio que estava com medo dos discípulos serem corrompidos e não entenderem o verdadeiro propósito que ele veio aqui nessa terra, porque eles estavam crendo naquele Jesus, naquele Messias que iria vir como um soldado, que iria combater e tudo mais. Então eu acredito que Jesus estava querendo que eles fossem logo para não serem corrompidos. Quando ele forçou para não acontecer essa corrupção e falou para eles irem, acredito que eles estavam com um pouco de medo por saber que lá tinham tempestades repentinas. Vamos continuar a leitura. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Estimulas que eles estavam já remando de 8 a 9 horas, e eles andaram somente 6 quilômetros, porque o vento estava contrário. E na 4ª vigília da noite, 3 às 6 da madrugada, de acordo com o horário grego que eles utilizavam. Por isso que fala a 4ª vigília da noite. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Meus irmãos, muitas tempestades, elas não estão vindo para nos aterrorizar. Por exemplo, aqui essa tempestade, eles tinham que passar ela. Jesus precisava que eles passassem por essa tempestade, não por uma maneira de correção. Muitas vezes nós precisamos de passar por essas tempestades. Muitas vezes nós, mesmo estando com Jesus, vamos passar por tempestades. O que precisamos entender é que precisamos olhar sempre para Jesus. Nesse momento, Pedro estava caminhando sobre as águas. Ele teve fé, ele pediu para Jesus para andar até ele.
ele queria estar até o mestre. Ele poderia pedir Jesus para a tempestade, mas ele queria ir até o mestre. Só que ele teve essa fé de ir. Mas aqui quando a gente vê, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Jesus diz que ele é: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele teve a fé, ele queria estar com Jesus, e Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, porque ele teve a fé. Mas, reparando porque na força do vento teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Meus irmãos, quando passarmos por tribulações, passarmos por medos, precisamos ter fé, essa fé que Pedro teve. Só que não podemos olhar para a tempestade, precisamos olhar para Jesus. Nós temos que entender que Jesus, ele nos ampara mediante a tempestade. Ele pode até, às vezes, parar a tempestade, ele pode até nos ajudar a passar pela tempestade. Só que precisamos ter fé e olhar para ele. No texto, reparando na força do vento, teve medo, começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, disse: homem de pequena fé, porque duvidastes. Não está dizendo que Pedro não teve fé, está dizendo que Pedro teve fé pequena, que ele teve essa fé, mas ela foi uma fé dividida. Ele teve a fé, mas rapidamente ele começou a prestar atenção no vento, e teve medo, teve temor, e deixou que o temor, esse medo, o tomasse, e aí ele se afundou, ele perdeu a fé. Mas ele, inicialmente, ele teve a fé, só que ele parou de olhar para Jesus e olhou para a ocasião, ele olhou para a tempestade. Subindo ambos para o mar, cessou o vento, e os que lhe estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Esse capítulo, ele é um capítulo extremamente importante, porque todos nós, cristãos, passamos por dificuldades, por tribulações, por tempestades. Só que eles nos dá um grande ensinamento, que precisamos olhar para Jesus, ter fé constante, e que não podemos deixar que esse medo nos tome, que o medo não nos aterrorize. Até porque a Bíblia, ela tem essa frase: não tenha medo, em todos os livros praticamente. É escrito mais de 300 vezes: não tenha medo, essa frase. Então a gente precisa confiar em Jesus. Parece que o medo está no oposto da fé, né? E nos diz que quando estivermos caminhando com Jesus, não vai dizer que a gente não vai ter problemas. O Salmos 23 nos fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, com ele me faz repousar. Em algumas linguagens, quando a gente vai estudar, nos diz que o Senhor não nos faltará. Então Deus não nos abandonará, não nos desamparará, e Ele nos faz repousar. Então a gente vai passar por problemas, vai passar por tribulações, mas a gente tem que entender que Jesus não vai nos abandonar, que o Espírito Santo está presente em nós e que precisamos olhar para Ele. Esse foi um grande ensinamento que Jesus nos deu para a gente entender que precisamos passar por tempestades, que essas tempestades fez que eles reconhecessem que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, e através disso deu a eles a salvação. Muitos deles, às vezes, se não tivesse passado por essa tribulação, por essa tempestade, não iam crer, e que eles precisariam de passar por essa tempestade para eles não se corromperem com a multidão, porque talvez se eles se corrompessem com a multidão, eles também não seriam salvos, e também não pregariam esse evangelho para nós da maneira que Deus queria, porque Deus, ele sabe de todas as coisas.
Ele sabe o que precisamos de passar. Então, o que a gente tem que entender, tempestades vão vir, mas que a gente tem que sempre olhar para Jesus. Vamos iniciar a nossa oração. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais esse episódio, por mais esse ensinamento, Pai. Pai, te agradeço por sempre estar conosco, Pai. Pai, te peço que se passarmos por tempestades, Senhor, que a gente sempre lembre do Senhor, que possamos sempre olhar para Ti, Pai, e que saber que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor pode segurar nossas mãos e nos tirar dessa tempestade, e que o medo não nos tome, Papai. Pai, eu não sei a necessidade de cada um, eu não sei qual é a tempestade que está passando no lar de cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo ou que está ouvindo esse devocional, Senhor. Pai, mas que o Seu Espírito Santo possa acalmá-lo, a fazer repousá-lo em compreender que somente o Senhor traz paz, que somente o Senhor pode tirá-lo dessa tempestade, e ter fé que com o Senhor podemos caminhar sobre a tempestade, caminhar sobre as águas, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo possa nos tomar, trazer verdadeiramente essa paz e nos guiar, Papai, a passar dessa tempestade. Pai, que possamos entender o propósito dessa tempestade em nossas vidas, Pai, porque nem sempre essa tempestade veio do fruto dos nossos atos, mas talvez essas tempestades seja para nos fortificar, para nos edificar, Papai. Pai, me livra, Pai, do mal. Pai, me ajude sempre a passar sobre essas tempestades, que Seu Espírito Santo possa sempre estar comigo, sempre falar ao meu coração, falar sempre ao coração de quem está nos assistindo, de quem está nos ouvindo, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço de coração, Pai, por ter essa vontade de estudar a Tua palavra, por ter a vontade de falar sobre Ti, Senhor, e que o Senhor possa aumentar cada dia mais e mais essa vontade nos nossos corações. Pai, nos dê entendimento da Sua palavra, Pai. Não nos deixem falhar, Papai. Que possamos ser ferramenta do Senhor para falar do Seu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém.